quadro que mais se preocupa com a sua saúde vai tratar hoje sobre as doenças inflamatórias no nariz, sobre as cirurgias de reparação. Você já deve ter ouvido os termos rinite, adenoide, carne esponjosa, septo, sinusite, não é? Bom, são todos os problemas que têm origem no seu nariz e que muita gente acha que se trata da mesma coisa, mas não é nada disso. E para tirar todas as suas dúvidas, eu vou receber o otorrino do Hospital SEMA, que é o maior centro otorrino oftalmológico da América Latina, com mais de 50 mil consultas por mês, que é o Dr. Charalambos Sotiropoulos. Boa noite. Obrigado, querido. Como vai? Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você. Obrigado você pela gentileza do convite. Fique à vontade, está na sua casa. Muito obrigado. Não precisa nem dizer que com esse sobrenome, não é? Não teria como disfarçar, né? Você já nasceu aqui no Brasil? Eu sou a primeira geração da minha família de imigrantes do pós-guerra, nascido aqui. Tá. De onde eram seus pais? Eles vieram de Atenas, tá. Logo no movimento de imigração, especificamente da década de 50, que papai veio para cá. Mas o movimento da minha família começou ainda no início do século XIX. Os irmãos do meu bisavô chegaram no Brasil em torno de 1908, por aí. Aí eles foram se erradicando, criando raízes no comércio, como todo bom imigrante. Todo bom grego gosta, né? Foram criando raízes no comércio e aí os outros irmãos vieram gradativamente e se estabeleceram no país. É um povo admirável, berço, de fato, da nossa cultura ocidental, e porque eu tenho um apreço, tenho queridos amigos da colônia e estou muito contente em vê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, vamos começar. A inflamação nasal, que todo mundo conhece como rinite, tá? Tem o rinite, é bem comum nas pessoas. Vamos falar das causas? Vamos. Na realidade, assim, as rinites de forma geral, rinite, especificamente ao que ela se refere, o processo inflamatório nasal. Esse processo inflamatório, basicamente, ele pode ser um processo inflamatório agudo ou crônico. Nessa época do ano, é a época de predileção das crises recorrentes, Rony. É o momento climático favorável a isso, porque as crises se acentuam especificamente nas épocas preferenciais do outono e inverno. E é exatamente esse período que nós estamos passando. Esses processos inflamatórios, de forma geral, levam aos grandes desconfortos que acompanham esses processos, além da obstrução, são os quadros de corizas recorrentes. É aquele nariz escorrendo toda hora e, por incrível que pareça, o nariz não escorre só para frente, ele também escorre para trás. Que é uma dúvida que muitos dos nossos clientes, quando chegam ao consultório, falam: doutor, eu tenho um pigarro, um negócio lá atrás que eu não sei o que é. É a secreção nasal que escorre para trás. Eu não sabia disso. Pois é bastante interessante isso, né? Porque o que nós imaginamos? Não, o nariz é essa estrutura que está projetada na face, que muito harmoniza com a face, nem sempre harmoniza com a face, sim, mas nós temos cirurgias para corrigir tudo isso. Mas a gente imagina que o nariz é só isso, mas não é. A partir das narinas, nós temos um corredor de aproximadamente 4 centímetros para dentro, absorvendo e produzindo secreções não só inerentes ao nariz, mas aos ossos do crânio e da face que se comunicam com o nariz. Sim, no caso é interessante isso. Exato. E essa secreção caindo na cavidade nasal, sim, obviamente, ela escorre para a região da frente, mas ela muito escorre para trás, que é o que nós chamamos de secreção retronasal. O termo é um pouco complicado, mas basicamente é a secreção que escorre pela garganta e dá o pigarrinho, que é uma das causas do pigarro. Sim. Bom, a rinite, em alguns casos, ela desencadeia o aumento de volume das estruturas internas do nariz, né? E que são popularmente conhecidas como carnes esponjosas. Você vê que vocês administram essas histórias populares, né? Que acabam determinando obstruções que são mais crônicas. Exato. Tá. Como é que funciona esse tratamento? As carnes esponjosas, é interessante nós esclarecermos algumas coisas. Porque carne esponjosa, parece que tudo que obstrui o nariz é a carne esponjosa. Isso. E não é. Nós temos sim as carnes esponjosas e basicamente nós temos 2 tipos. As carnes esponjosas da cavidade nasal, que preferencialmente obstruem os narizes na fase adolescente, adulto, e as carnes esponjosas da infância, que ficam situadas entre a cavidade nasal e a garganta, que é a chamada adenoide.
quando ela se desenvolve nessa região, esta carninha esponjosa da infância, nós temos a hipertrofia da adenoide, o aumento do volume da adenoide, que quando ultrapassa o nível de obstrução com mais de 50%, nós indicamos as cirurgias. E a carne esponjosa da frente do nariz, que também leva a desconfortos terríveis obstrutivos, quando que nós tratamos cirurgicamente? Quando os tratamentos clínicos são frustros. Então, de forma, sempre a primeira ideia é tratar clinicamente. Porém, os casos crônicos ou os recorrentes, essa arma já não nos é mais uma arma terapêutica eficaz. É quando nós indicamos a cirurgia. E associada à obstrução da carne esponjosa, nós ainda temos as deformidades da parede do meio do nariz, Rony, que é o septo nasal, né? O septo, tá. O septo nasal. O septo nasal, quando essas deformidades, elas são, e muitas vezes, é interessante isso, os pacientes chegam ao consultório e falam assim, nossa, doutor, mas o meu nariz por fora está tão bom, agora que o senhor fez o exame, eu estou vendo na televisão, está tudo torto lá dentro, porque nem sempre a estrutura externa acompanha o que acontece internamente. E esses níveis obstrutivos nós descobrimos quando se junta o desvio mais a carne esponjosa, aí não há o tratamento clínico. É quando nós indicamos realmente a cirurgia. E normalmente esses casos acontecem com crianças, com adenoide. Os casos da adenoide, crianças. Tá. As carnes esponjosas da frente do nariz, que são os cornetos nasais associados ao desvio, na fase adolescente e adulta preferencialmente. Aí é aconselhado então a cirurgia quando o tratamento clínico não resolve mais. Não resolve. O Perfeito. tratamento clínico sempre é a primeira opção para nós. Bom, outro problema que é, na verdade, muito frequente é a sinusite. Todo mundo fala em sinusite o tempo inteiro, que é a inflamação dos seios da face e tudo, né? Tem vários tipos, não tem, de sinusite? Temos. Normalmente também é o trabalho do tal do dito popular. Doutor, eu tenho sinusite, eu não tenho cura. A minha avó tinha sinusite, a minha mãe tem sinusite, eu tenho sinusite e não tem cura. Não é assim que funciona. Mesmo porque, a exemplo dos quadros de renite, nós temos as sinusites crônicas e as sinusites agudas. E elas acontecem por diferentes mecanismos. Nós temos sinusites causadas por alergia, nós temos sinusites causadas por infecções, nós temos sinusites causadas por variações hormonais, por choques térmicos. Então, é fundamental que nós façamos um bom diagnóstico, tanto clínico quanto laboratorial. Aliás, hoje o grande avanço da nossa especialidade, Rony, é o diagnóstico por fibras ópticas. A exemplo, a nossa especialidade acompanha o que hoje acontece em toda a medicina cirúrgica. Cada vez mais nós estamos menos invasivos. Graças a essa evolução das fibras ópticas, hoje no consultório, nós fazemos um examezinho de 1 minutinho no paciente, que são as nasofibroscopias, que são, na realidade, endoscopias nasais totalmente indolores, que nós fazemos com fibras ópticas pequenas, parecem uns palitinhos que nós colocamos no nariz e olhamos na televisão. E nós temos esse diagnóstico, porque nós precisamos entender, primeiro, é uma sinusite aguda, é uma sinusite crônica, é uma sinusite que está sendo causada por infecções, alergias, obstruções ou não. Vamos tratá-la clinicamente ou vamos tratá-la cirurgicamente. Feito esse juízo crítico, nós precisamos fazer o nosso paciente entender que ele tem cura. E se ele não tiver cura, ele tem um excepcional controle clínico. Claro. Ele não é um doente crônico sem cura. Sem dúvida. Como é que ela pode ser tratada? Nós tratamos de duas formas. Primeiro, como eu estava te falando, é fundamental um bom diagnóstico. Esse diagnóstico, primeiro, história clínica do nosso paciente. Segundo, exame endoscópico do nosso paciente. Terceiro, o exame radiológico. As tomografias nos auxiliam demais nesses processos inflamatórios dos ossos do crânio e da face que se comunicam com o nariz. Posto isso, nós caminhamos por duas frentes. Temos como tratá-lo clinicamente? Sim, instauramos medicamentos. Esses medicamentos podem ser exclusivamente via oral ou uso nasal, ou ainda via oral, uso nasal e medicamentos injetáveis, intramusculares. Não conseguimos tratar clinicamente porque existem obstruções no nariz que acabam interrompendo as portas de comunicação destes ossos do crânio da face com o nariz. Nesses casos não há outra alternativa a não ser a cirurgia, que são mas infinitamente menos invasivas do que eram até 15, 20 anos atrás. Imagina, 15, 20 anos atrás, mais do que isso, 40, 50 anos, uma tia minha, irmã da minha mãe, abriu aqui o supercílio, fez a raspagem daqui.
Cortou aqui, né? Nossa. Fazia, a via mais famosa de acesso, principalmente para esses ossos, era o caudo euluque, que era uma cirurgia grande, invasiva. Hoje nós fazemos tudo pelo nariz, com auxílio de fibras ópticas e videoendoscopia. Fazemos a cirurgia totalmente por dentro, não há nenhum corte fora, não tem cicatriz, não tem marca externa. Praticamente esses pacientes não têm dor e o mais legal, nós devolvemos esse paciente para casa dele no mesmo dia. Operamos o paciente de manhã, ele vai dormir em casa. Maravilha. Ele vai dormir em casa. E essa famosa cirurgia de correção do septo, né, do desvio de septo, ó, como é que o paciente pode, na verdade, identificar que precisa recorrer a ela? Primeiro, você tem uma obstrução nasal? Sim, tem obstrução nasal. A obstrução nasal, basicamente, ela acontece de duas formas. Ela obstrui um lado, desobstrui, obstrui o outro, desobstrui, que é a queixa mais comum. Entope aqui, doutor, entope aqui. Vamos fazer um exame e ver as condições dessa cavidade nasal. Temos um desvio de septo que leva à obstrução? Sim, temos. Neste caso, ele é cirúrgico. Porque eu tenho uma coisa interessante, Rony. Mais de 80% da população adulta tem desvio de septo. 80%. Se nós pegarmos aqui todo mundo, se eu for examinar todo mundo do teu estúdio. Respira melhor desse lado. Aí vira a cabeça. Então, se nós isso é desvio de septo? É o desvio de septo mais a carne esponjosa. Aí sim, mais a carne esponjosa. Mas é interessante porque nem todo desvio é cirurgicamente, há a necessidade de se tratar cirurgicamente. Quando nós indicamos a cirurgia? Quando o desvio leva a obstrução crônica. Tá. Aí sim. Bom, eu já vi que essas cirurgias hoje em dia são feitas de uma forma absolutamente, sei lá, cibernética, né? Minimamente invasiva, como você falou. Mas existe algum perfil de paciente para o qual a gente não deve recomendar a cirurgia? Sim. Quer dizer, existem pacientes que possuem outras doenças que nós chamamos de doenças sistêmicas que nós devemos apreciar com bastante tranquilidade para se calcular melhor o custo e o benefício da cirurgia. Então, existem N outras doenças clínicas que impedem uma cirurgia segura dessa natureza, posto que é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia com hora marcada, uma cirurgia para se melhorar a qualidade de vida do paciente, porém, não é uma cirurgia que implica em algo de risco de vida e morte. Então, algumas doenças... Salvo se a pessoa tiver um choque anafilático com anestesia, medicamento, tá? Isso aí sim. E outro que nós, hoje também, os desvios de septo e obstrução também estão muito associados ao ronco, né? Pois é. Estão fazendo essas cirurgias lá em Barcelona, parece, né? Mas eu vou te falar, não é defendendo os meus colegas especialistas no Brasil, nem a otorrinolaringologia nacional. Mas nós somos seguramente hoje a melhor e maior escola de otorrinolaringologia do mundo. Que maravilha. Nós somos respeitadíssimos em qualquer congresso que nós frequentamos. Nós estamos entre as 3 maiores potências do mundo na nossa especialidade. Seja na rinologia, seja na laringologia, na otologia ou na estomatologia. Então hoje nós tivemos uma evolução nos últimos 15 anos absolutamente tremenda. Eu fico orgulhoso que está tudo tão errado nesse país, de repente a gente vê isso e fica tão orgulhoso. E nós falamos com entusiasmo, porque é o que a gente sente. A gente sente quando vai para fora do país. Oftalmologia também, vocês estão caminhando? Muito, demais. Eu tenho um querido amigo, como irmão meu, Marcelo Cunha. Sim. Oftalmologista, volta e meia, ele me fala das novidades que estão surgindo. Eu fico todo também, meu Deus, Brasil, que coisa boa. É gostoso de ouvir mesmo. Fiquei muito feliz em lhe conhecer. Volte mais vezes, uma simpatia. Parece que vive na televisão, né? Tão articulado, nem parece que é médico. Esse é o doutor Charalambos Sotiropoulos, que é otorrino do Hospital SEMA, que é uma referência quando o assunto é otorrinolaringologia. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a gentileza. Adorei te conhecer. Parece artista de televisão. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite.